Glória a Deus pela adoração dessa noite. Glória a Deus pela presença real neste lugar. Amém, irmão? Eu sinto Deus aqui e eu acredito que o Senhor está aqui em nosso meio. Amém? Quem acredita nisso, irmão? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Eu creio no Senhor. Essa noite eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho de Cristo, conforme escreveu Lucas. Eu creio essa noite em uma palavra de renovação, em uma palavra que vai nos confrontar, mas também transformar a nossa vida para a glória do Senhor. Então abra comigo aí Lucas capítulo 10, iremos ler um famoso texto a partir do versículo 25. Hoje eu estarei lendo na NVT, a nova versão transformadora. Enquanto você encontra aí Lucas 10, já tem o telão ali para você ficar no rebote. Enquanto isso, se puder, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos, Pai, de mergulhar na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha agora, Deus, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração. Queremos receber e absorver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, e flua em nosso meio. Que o Senhor possa me usar, Deus, de uma forma especial do Senhor, que eu seja um instrumento do Senhor. Eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor já começou a fazer em nosso meio. Que o meu eu venha diminuir e o Senhor venha crescer essa noite, Pai, em nome de Jesus. Encontre o nosso coração, Jesus. O desejo da Tua igreja, uma igreja faminta, sedenta, é que sejamos encontrados pelo Senhor. Cremos que pela fé hoje já será uma noite de cura, uma noite de transformação, uma noite de milagres no Senhor. Não nos deixe de fora, Pai, daquilo que o Senhor preparou para essa noite. Queremos receber tudo, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado para a noite de hoje. Fala que a Tua igreja ouve, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, para a gente ganhar tempo, vamos à leitura. Versículo 25 de Lucas 10. Vai dizer assim: certo dia um especialista da lei, em outras traduções dirão um intérprete, um mestre da lei, ele se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus, tomando a palavra, responde: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Até aqui por enquanto, deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ler bastante. Então nós temos aqui um cara que quis testar a Jesus, um cara que quis fazer um teste. Nos chama a atenção, irmãos, que o homem ele faz uma pergunta a Jesus, ele tinha uma dúvida e Jesus responde dizendo o que as escrituras diz a respeito disso. Você já foi até a palavra, você já leu o que a lei diz a respeito disso? Isso que você tem questionado, isso que tem sido uma dúvida para você, você já foi até as escrituras? É a resposta de Jesus. E aqui nós tiramos a primeira lição dessa noite, irmãos, porque quantas vezes nós temos tantas questões, tantas dúvidas, tantas perguntas dentro de nós, e ao invés de buscarmos ao Senhor, buscarmos a palavra do Senhor, nós preferimos procurar a resposta em um vizinho, no colega do lado, em um amigo. Muitas vezes nós nos apoiamos, não na palavra de Deus, mas nos apoiamos a líderes, até pastores, mas não na palavra viva do Senhor. Quantas e quantas vezes nós queremos tirar dúvidas como atalhos? Às vezes você pode dizer para mim: nossa pastor, mas é assim mesmo? E por que isso acontece? Porque no fundo, irmãos, nós somos um povo muito negligente. E me permita, irmão, para haver uma transformação, precisa ser uma palavra que entre no seu coração. Então muitas vezes nós somos preguiçosos no que tange a leitura bíblica. Nós somos negligentes e preguiçosos. Não se ofenda, mas o papo precisa ser bem reto para que nós possamos mudar. É em um confronto que a gente consegue olhar de uma outra ótica. Então, quantas vezes, igreja, quantas e quantas vezes nós queremos mais os conselhos das pessoas, mais a aprovação das pessoas, do que buscar de fato a palavra do Senhor, saber aquilo que o Senhor diz a respeito de nós, saber os planos que Ele tem a respeito de nós. E muitas vezes nós fazemos tudo, e por último, e muitos talvez,
nem tem essa convicção daquilo que o Senhor tem de fato para as nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós agimos assim, irmão? Aqui neste meu exemplar, que eu tenho certeza que você tem um aí da Bíblia também, seja física ou no seu smartphone. Irmãos, aqui consta tudo o que você precisa saber para ser um bom pai, para ser um bom marido, para ser um bom cristão, para ser um bom filho, para ser um bom servo, para ser um bom amigo. Aqui consta tudo que você precisa saber para ser um homem sábio, uma mulher prudente. E aqui, irmão, isso já tem que ser suficiente para nós. Já tem que ser algo que está cravado no nosso coração. Porém, nós cristãos dessa atualidade, desse tempo, nós vivemos uma vida. Ontem eu estava conversando com um amigo e eu compartilhei um pouco disso. Infelizmente, muitos vivem uma vida crendo que Jesus é Senhor e Salvador, mas nunca leram a sua palavra inteira. Nunca tiveram a experiência de ler as Sagradas Escrituras de capa a capa. Tudo picado, nunca com um compromisso. Não temos o costume de nos debruçar na palavra. Nessa palavra, irmão, que nós cristãos entendemos como que? A palavra de Deus. Uma palavra viva e eficaz, uma palavra que rios de águas vivas fluem. E nós muitas vezes não a conhecemos. Estamos na igreja 10, 20, 15 anos e nunca lemos a Bíblia inteira. Não conhecemos a palavra. Somos levados por aquilo que pessoas dizem. Isso parece loucura, mas é assim mesmo, irmão, que muitas pessoas vivem. Muitas pessoas não conhecem o que está escrito. Talvez não conhecer o que o pastor diz, o que o líder diz, o que o amigo diz, ou talvez aquilo que a cultura falou e muitas vezes nem está escrito nas Escrituras. Mas para ela aquilo foi falado tantas vezes que se tornou uma verdade. Ela acha que aquilo é a verdade do Senhor. Pessoas que vivem uma vida inteira se apoiando em algo que no fundo parece que não tem interesse em conhecer. Não tem desejo de conhecer mais. Por isso, irmãos, que vivemos uma bagunça cultural e religiosa do jeito que nós vivemos. Como assim, pastor? O povo não lê Bíblia. E aí fica refém daqueles que leem. E aí aqueles que leem, ele sabe que ninguém lê, então ele prega o que ele quer, ele fala o que ele quer, porque ninguém vai saber, ninguém vai confrontar. Então ele coloca tudo na conta da fé, e aí você vê esses abusos espirituais que acontecem. Porque há uma grande negligência. Às vezes você pode me falar, que safadeza. E realmente, mas de quem quer mais? De um povo negligente? Ou de um cara que aproveita dessa negligência para abusar das pessoas? Quem está mais errado nessa situação? O falso pastor ou o falso crente? Que aguarda ansiosamente a volta do Senhor para nos buscar, mas não conhece a sua palavra, não conhece aquilo que Ele diz, não tem prazer de se debruçar nas Sagradas Escrituras. Quem é pior nesse cenário, irmãos? Porque ler jornal, ler livro, publicação de Instagram, de Facebook, nós temos tempo, irmão. Mas a palavra de Deus, muitas vezes nós terceirizamos. Ah não, quem tem que ler a Bíblia é o pastor, quem tem que ler a Bíblia é o líder. Quem tem que ler a Bíblia é se um dia eu receber uma oportunidade para fazer alguma coisa. E nós negligenciamos aquilo que temos que fazer. E vivemos com tantas dúvidas, assim como aquele cara iniciou perguntando para Jesus. Mas se Jesus dizer o que está escrito, talvez a gente ia falar, eu não sei. Eu não sei o que está escrito. Eu não sei o que diz a respeito disso. E entende, irmãos, aqui eu não quero justificar. Mas acaba que tudo cooperando. A negligência de um para o abuso do outro. Tudo acaba cooperando. Se nós fôssemos uma geração que tem mais desejo pela palavra, mais amor pelas Escrituras, irmãos, nós estaríamos blindados de tanta palhaçada que a gente vê por aí, irmão, de tanta bagunça que vem por aí. Talvez você é alguém que já sofreu tanto na mão de homens, e às vezes você pode falar, não, eu estava cego, mas que você venha assumir responsabilidade, que você também nunca abriu a Bíblia, porque se ela tivesse sido aberta, você ia ver que essas coisas não condizem, não tinha cabimento viver tudo isso, irmão. Eu gosto do que Paul Washer, um pastor batista americano, ele diz que o falso pastor, ele é juízo de Deus para o falso crente.
Porque muitas vezes a gente reclama, mas a gente não está fazendo a nossa parte. Ou seja, já que ninguém busca, já que ninguém lê, então é como se Deus permitisse que o povo fosse enganado e vivesse um abuso devido a uma negligência, devido a algo que sabe que é um papel de todo crente viver, debruçado na palavra do Senhor. Sabe, igreja, essa noite, que a sua oração, que a minha oração seja: Pai, nos batize, Senhor, por paixão pelas Escrituras, que nós tenhamos mais fome, mais sede, mais desejo, Senhor, em mergulhar na Tua palavra, Deus, que nós tenhamos esse prazer, que essa seja a sua oração, irmão, porque cada um aqui sabe a negligência que tem cometido, o quanto tem protelado. Para a glória de Deus, irmãos, hoje nós estamos começamos hoje um capítulo e finalizamos o livro de Obadias, irmãos. E nos próximos 10 dias teremos terminado, se você começou com a gente, o Antigo Testamento, irmãos, de uma forma gostosa, a igreja comentando, todo mundo vivendo aquilo junto. Mas às vezes por algum motivo você pode ter parado na metade do caminho, e aí você não retomou no outro dia, e aí você largou. Só que você vai ver que isso não foi a primeira vez que aconteceu. Quantas e quantas vezes em janeiro você se comprometeu e você parou, você negligenciou. Mas com certeza, aguardar um milagre, aguardar provisão, isso daí não te desanimou. Mas se debruçar na palavra do Senhor desanimou. Talvez a sua intensidade de pedir o seu milagre, a sua cura, a sua resposta, ela não diminuiu. Mas o prazer, a dedicação, ela acaba diminuindo. Que possamos largar, irmãos, toda a hipocrisia que muitas vezes nós podemos viver e deleitar na palavra do Senhor, mergulhar na palavra do Senhor. Eu creio, irmão, em uma noite aonde sairão daqui homens e mulheres que terão mais desejo na voz do Senhor do que nas vozes dos homens. Eu creio, irmão, em homens e mulheres que buscarão mais o Senhor do que o Google, darão mais valor à palavra do Senhor do que aquela chave daquele coach que passa 5 horas da manhã. Mas pessoas que vão estar mergulhadas no Senhor, irmão. Eu creio, irmão, em uma igreja que busca mais respostas de Deus do que dos homens, do que das pessoas. Então aquele intérprete da lei, ele vai perguntar algo para Jesus, e a resposta de Jesus, ela é muito simples. É simples, você já orou, já leu as Escrituras? A resposta está lá. O que diz a respeito? O que a palavra diz a respeito disso? E olha que profundo isso, irmãos. Olha que profundo as respostas que a gente precisa para viver do lado de fora da nossa vida. Elas estão todas aqui dentro desse livro. Todas as respostas às vezes que você procura, talvez a resposta da sua oração, ela está aqui dentro. Só que precisamos ler, precisamos buscar. E talvez você pode perguntar: pastor, mas em qual página está? Em qual página que está? É aí que se perde. Porque é quando nós pensamos assim, dessa forma, que nós estamos na verdade o quê? Buscando atalhos, irmãos. E na vida cristã não existe atalhos. A vida cristã não existe. Jesus diz em João 14,6: eu sou o único e vivo caminho, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Não existe um atalho. Não existe, irmão, algo que um possa fazer que cabe a você fazer. Que cada um de nós possamos nos levantar com responsabilidade. E aleluia por um tempo como esse, irmão, que possamos ter mais fome, mais desejo pelas coisas do Senhor. Aquele mestre da lei responde para Jesus: eu já li sim, e lá está escrito. Vamos ler junto o versículo 27. O homem respondeu: ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força, e com toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 28, está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Veja, irmãos, a pergunta daquele homem foi: Senhor, como herdarei a vida eterna? E a resposta foi bem simples: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Como assim, pastor? O que isso significa? O texto está bem autoexplicativo, irmão. É com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é, que em tudo, em todo o tempo, com aquilo que você come, com aquilo que você bebe, com aquilo que você se veste, com aquele lugar onde você está, que em todo o tempo você glorifique e ame ao Senhor. É isso que o texto está dizendo.
ame o Senhor, base, de todo o coração, ou seja, acima de tudo. Que nós possamos, irmãos, amar o Senhor acima do nosso desejo pelo pecado. Amar ao Senhor acima dos nossos gostos. Amar ao Senhor acima das nossas vontades. Amar ao Senhor, irmãos, acima dos nossos desejos. Amar ao Senhor acima dos achismos. Amar ao Senhor acima do nosso orgulho, acima do nosso ego, acima da nossa posição. Amar ao Senhor com tudo aquilo que temos, irmãos. Essa é a resposta que estava escrito. Mas agora complica. Como assim? Como eu vou fazer isso? Como que ama o Senhor dessa forma? O texto ele diz: com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o entendimento que você tem, que você com tudo aquilo que você pode e tem do Senhor, que você o ame, que você viva aquilo que Ele te chama. Você consegue ver, irmãos, que a nossa maior luta, ela não é com as coisas externas, mas sim com as coisas que estão dentro de nós. A maior luta que nós temos, irmãos, é com nós mesmos. É com, muitas vezes, o nosso coração corrompido. É com os nossos olhos atravessados. Essas são as maiores lutas, irmãos. Muitas vezes nós achamos que a nossa luta é externa, é aquele atribulado que se levanta, é os enviados do mal que vem para dar lugar na nossa vida e a gente perde a paz. Às vezes a gente acha, não, é esse cenário econômico, é esse cenário político, mas irmãos, é uma enfermidade que está se levantando. Irmãos, a maior luta que nós temos é com nós mesmos, é com a nossa mente, é com o nosso coração, irmão. Ela é interna. A luta que nós temos, ela é interna. Você se lembra de Efésios 6, que vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas principados e potestades. E para essa luta, irmãos, nós precisamos ter apenas duas coisas. Quais coisas? Domínio próprio, para a gente não ficar falando besteira, não ficar falando demais, não ficar se estourando, se controlando. Precisamos ter o domínio próprio, a mansidão em nós. E a segunda coisa é confiança, que o Senhor não perdeu o controle, apesar dessa situação que se levanta. Muitas vezes nós achamos que o problema está com a pessoa que está do seu lado, seu marido, a sua esposa, talvez o seu filho. Às vezes você acha que o problema está no cenário econômico, mas é tudo Deus. Ele não perdeu o controle, irmão. Então cabe você se controlar e confiar que em fé, em pé, você vai passar por isso. Mas precisamos ter esse domínio e muitas vezes nós deixamos as dúvidas entrar no nosso coração. Muitas vezes nós levamos para o pessoal, achamos que o nosso problema é com o irmão, achamos que o nosso problema é com a carne, com o sangue, quando Jesus já disse, não é contra a carne e sangue, a guerra de vocês não é contra isso. Que nós, igreja, possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso coração, com todo o entendimento. Em outras palavras, irmãos, eu não sei quem é você, sabe? Mas eu sinto de sair até um pouco do sermão. Quem ama, confia, irmão. Quem ama, confia. Não fale para mim que você ama o Senhor. Não grite que você ame o Senhor. Você de fato vive uma vida de confiança no Senhor. Porque quem ama, confia. Quem ama, descansa. Quem ama consegue dormir, consegue ficar em paz. Eu não sei, irmão, se você tem conseguido descansar, mas peça mais amor ao Senhor. Senhor, me ensina a amar mais, me ensina a ter mais fé, me ensina, Senhor, que as nossas orações não sejam base, sabe? Oh Deus, tira isso ou aquilo, mas seja Pai, me encha de paz e confiança, para que eu consiga vencer isso e aquilo que tem que se levantar na minha vida. Que a gente venha mudar as nossas orações, irmãos. Que a nossa alma em todo o tempo venha louvar ao Senhor. Venhamos declarar ao Senhor que nós o amamos. Deus, eu te amo, Pai, com todo o meu entendimento, com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho. É assim que herdaremos essa vida eterna, que foi o questionamento, irmão. E esse amor, igreja, esse amor que é declarado, ele não é da boca para fora não, tá? Não existe um amorzinho da boca para fora não. Ele está muito além. Dizer que ama o Senhor acima de todo o seu entendimento, ele está muito além de um check-in que você pode dar num culto de domingo.
Ele está muito além de um dízimo que você pode dar, uma oferta que você pode fazer, irmão. O amar ao Senhor está muito além das rajadas de glória que você deu aí de línguas estranhas, dos demônios que você expulsa, irmão, da Bíblia que você usa embaixo do braço. O amor ao Senhor, ele é demonstrado com atitudes, com posicionamentos, com renúncia, com uma vida prática. É assim que nós demonstramos que nós o amamos. Não é simplesmente só falando, irmão. João 14, 21, Jesus vai dizer: aqueles que de fato me amam, eles seguem os meus caminhos, e eles obedecem os meus mandamentos. Não são somente aqueles que dizem eu te amo, não são somente aqueles que dizem não, eu amo Jesus, eu amo meu Deus, mas vive tudo atravessado, tudo aloprado. Não é esse amor, isso não é um amor de todo entendimento. Não existe, irmãos. Amor sem renúncia não vai existir, base. Não existe um amor sem renúncia. Renunciar o quê, pastor? Não existe um amor que você não renuncia à sua carne, ao seu pecado. Não existe. Se você é alguém que não vive uma constante renúncia na sua vida, irmão, existe algo estranho com o seu cristianismo, porque a nossa carne sempre está em guerra com o nosso espírito. Sempre tem que haver uma guerra, sempre tem que haver um choque. Não ache, não, para mim está tudo de boa. Não está. Alguma coisa você está cedendo então. Não está. Você não está fazendo tudo certinho, e o inferno não está furioso com você, que não tem nada, que você às vezes é colocado em situações para ver se a sua fé está sendo testada, provada mesmo. Que nós possamos entender, irmãos, não interessa o evangelho que te apresentaram, irmão, interessa o evangelho que está escrito, irmão. Interessa o que está escrito, não interessa o que falaram para você. Talvez a gente é muito levado por palavras bonitas, sabe? A gente é levado por uma musiquinha de fundo assim, ó, numa paredezinha preta, e a gente negligencia a real essência do evangelho, irmão. Evangelho sem cruz não é evangelho, irmão. O nosso mestre passou por uma cruz para que eu e você agora passássemos por uma cruz e nos arrependêssemos e vivêssemos uma vida de uma nova natureza. Esse é o evangelho de Jesus, irmãos. Às vezes você é alguém aqui, eu vejo alguns visitantes aqui, glória a Deus por isso. Você entrou aqui essa noite, caiu de balãozão aqui e falou: nossa, eu vou ir naquela igreja que eu vou receber hoje uma palavra de cura, um milagre. E está sendo, irmão. Eu creio que hoje é uma noite de curar o seu coração. Nada melhor do que a verdade para você sair daqui, irmão, sabendo o que você está fazendo. Você vai continuar vivendo uma mentira porque você quer, mas entenda, irmão, não existe milagre maior que nós poderíamos receber do que homens e mulheres depravados, afundados no seu pecado, serem encontrados pelo Senhor e se arrepender e viver um novo nascimento, irmão. Não existe milagre maior do que esse, irmão. Não existe. Esse é o maior milagre que eu ou você poderia receber, e glória a Deus por isso, igreja. Glória a Deus por isso. Nós somos uma igreja, irmão, com uma parede preta, um povo bem descolado, um pastor meio diferente, mas, irmãos, neste lugar aqui nós temos uma Bíblia aberta, irmãos. Nós temos uma Bíblia aberta, irmãos. Que você viva com uma Bíblia aberta na sua vida, e não somente um culto dominical e um culto semanal, irmão. Então o homem vai dizer tudo isso, mas o texto ele não termina aí. O texto não termina, Caião, dizendo: eu vou amar o Senhor com todo o meu entendimento, com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho. Não, o texto vai dizer: após amar o Senhor de todo o seu coração, agora você tem que amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Vai pegar um pouco mais agora, irmão, porque agora que fica difícil o negócio. Porque se você achava que era difícil só amar o Senhor, agora não é somente amar o Senhor. Ele continua dizendo: e o seu próximo, você o ame assim como você se ama. Aquilo que você deseja para você, que seja o seu desejo para o seu próximo, para o seu irmão. É dessa forma que vocês herdarão. E para responder uma pergunta como essa, quem é o meu próximo? Nós precisamos começar pelo final. Responda para você agora em poucos segundos, irmão. Como você se ama? Qual é a forma que você se ama? Como você gosta de ser valorizado? Como você gosta de ser
tratado ou tratada, como você gosta de ser recebido ou recebida. Quais coisas você deseja? Você conseguiu responder perguntas simples como essa? A resposta é simples, é só fazer tudo isso para o seu próximo. É só você conseguir fazer tudo isso para a pessoa que está próxima de você. E aí o texto vai dizer que eles vão chegar em um questionamento, mas espera aí, quem é o meu próximo? Como assim, Senhor, quem é o meu próximo? Foi exatamente isso que aquele cara questionou a Jesus. Aquele intérprete da lei questiona Jesus, e o versículo 29 nós vamos à leitura. O versículo 29 vai dizer assim: o homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Amo essas histórias e parábolas de Jesus, irmão, acompanhe comigo. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando ele foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas e o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. O cara levou uma surra, em resumo. O 31, por acaso, amo agora esse humor de Jesus, em confronto. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando ele viu aquele homem caído, ele atravessou para o outro lado da estrada. Em seguida, veio um levita, fazendo o mesmo caminho, e viu aquele homem caído, mas ele também atravessou e passou para longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele, foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho, e o enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou em uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. E Jesus pergunta: qual desses 3, você, intérprete da lei, diria que é o próximo do atacado pelos bandidos? O especialista da lei responde: com certeza aquele que teve misericórdia dele. Óbvia pergunta. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Veja, irmãos, com certeza você já ouviu esse texto. Texto muito conhecido, mas é um texto muito confrontador. Ele nos confronta demais, porque Jesus ele começa a história para explicar, dizendo que certo dia, por algum acaso, aquele homem ferido estava no chão e passando um sacerdote. A figura da época, irmão, é como se fosse um pastor, um líder da congregação, passando por aquele homem. Ele passou de lado, passou de quieto, não fez nada. Deixa quieto esse problema aí, tenho mais o que fazer. Não vou sujar as minhas mãos. Isso aqui vai dar trabalho, isso aqui vai dispor do meu dinheiro, isso aqui vai dispor do meu tempo. Com certeza, Jesus está dizendo: naquela situação você gostaria de ser cuidado, mas esse primeiro homem passa direto. Era um típico cara que pregava sobre, mas na prática ele não fazia. Na oportunidade que ele tinha para demonstrar, ele não conseguiu. Era um cara que ensinava pessoas na sinagoga, na igreja, o que tinha que fazer, mas ele mesmo não tinha aprendido nessa história de Jesus. E aí já somos muito confrontados. E como eu disse, o amor de Deus, ele é demonstrado por condutas. Ele é demonstrado por posicionamentos, por decisões que tomamos. E não por ser um sacerdote, por ser um homem da igreja. Depois do sacerdote vem um levita. E o levita, irmãos, eram aqueles que eram da tribo de Levi, raiz da tribo de Levi. Eles foram separados para a adoração do templo. Sacerdotes também, só era sacerdote, não era quem fazia seminário na época, não era quem estudava, era quem era da raiz de Levi. E cabe um parênteses, tá, irmão? Levita somente é o povo judeu, da raiz da tribo de Levi. Aqui em nossa igreja nós temos os adoradores, músicos. Não existe levitas, por mais que muitas vezes nós somos conduzidos pelo time de adoração a irmos às nuvens, mas não somos judeus. Não tem ninguém aqui da tribo de Levi. Nós somos cristãos. A base, a igreja, todas, uma esmagadora maioria daqui de Osasco, de São Paulo, do Brasil, as igrejas são o quê? Gentílicas.
um povo gentil que foi encontrado pela graça e favor do Senhor. Não existe alguém judeu, assim como o sacerdote também era de Levi. Mas aqui agora Cristo está nos dizendo que o quê? Aquele levita, aquele homem que também era envolvido no templo, aquele homem que fazia atividades na igreja, contextualizando para nós, ele passou pela mesma situação. Aquele homem que ministrava através de muitas vidas, aquele homem que tinha a missão de conduzir a congregação em uma adoração ao Senhor. Ele também teve uma oportunidade de demonstrar o seu amor, de demonstrar a sua fé, de demonstrar compaixão. Mas o que ele fez? Ele decidiu passar batido. Ele passou de lado. Ele não quis resolver, ele espanou. Talvez ele era um bichão com o microfone na mão, com as luzinhas, pá. Mas sem a plataforma ele espanou. Sem a plataforma ele não precisava ser crente. Sem a plataforma ele não precisava cuidar de ninguém. Ele passou longe. E depois de dar essa orelhada no cara, no intérprete da lei, Jesus ele diz: mas aí vinha um samaritano. Vinha um homem de Samaria, não de Jerusalém. Existia uma briga muito grande, irmão. Era um homem mestiço, era um homem que não era judeu puro. Jesus ele escolhe nessa parábola dizer: vinha um cara que vocês não dão nada para ele. Vinha um cara que ninguém acreditava. E por que um samaritano ele é mestiço, irmãos? Como a igreja sabe, eu creio nessa igreja bíblica, aleluia. Existiu o reino do sul e reino do norte. O reino do norte, a Síria veio, invadiu depois da queda do templo. Os sírios viveram no meio do povo, procriaram, começaram a viver a raiz do povo, a pureza do povo, foi tudo misturado. Já o povo do sul, como nós lemos recentemente, Nabucodonosor pegou todo mundo, levou para a Babilônia. Lá o povo ficou cativo, escravo, não tinha contato com os babilônicos, ficou cativo. Quando eles voltaram, eles se mantiveram puros ainda. Então por isso que na época de Jesus havia essa treta. Um judeu raiz, um judeu puro e um samaritano. Não posso me envolver com esses caras não são puros, esse cara não é da nossa raça. Sendo assim, havia um grande preconceito ali, do judeu e do samaritano. Por isso que Jesus ele escolhe dizer: passou o sacerdote, passou o levita, mas aí chegou o samaritano. E na lei, você precisa entender, irmãos, nessa ideia que Jesus está trocando ali com esse cara, na lei, aonde Jesus fala: você procurou saber, se quer entrar no reino dos céus, você procurou saber o que está escrito na lei de Moisés? Na lei de Moisés, que esse intérprete tinha, é o texto de Levítico 19:18, aonde se refere que o próximo do judeu é alguém semelhante, alguém da mesma raça, alguém do mesmo convívio, alguém que talvez é da mesma igreja. Então eu só posso fazer coisas boas para os caras da minha igreja, Weslão. Eu não posso fazer para o outro cara. Só posso fazer um negócio firmeza, Caião, se o cara é da igreja. Tem cara que tem essa cabeça até hoje, porque o irmão sai da igreja e vira endemoniado. Não pode mais trocar ideia com o cara, não pode mais falar com o cara. Os caras até hoje têm essa cabeça. Então o judeu tinha isso: o meu próximo é só o judeu, é só o cara daqui. Jesus, com todo o seu humor, com toda a sua sabedoria, ele diz que vinha um samaritano. Em outras palavras, o cara que vocês desprezam, o cara que vocês não dão valor, o cara que não tem prestígio no meio de vocês, ele faz o que o sacerdote não fez, ele faz o que o levita não foi capaz de fazer. Foi um cara desse, um cara sem muita estrutura. Ele teve mais compaixão, ele teve mais amor, ele se envolveu na causa daquilo que aqueles já eram para estar fazendo. Ele não só investiu o seu tempo, mas ele investiu também o seu dinheiro, pagando ali os curativos. Não foi uma ajuda de qualquer jeito. Nós não vemos no texto de qualquer forma. Foi uma empatia que ele teve. Ele viu o cara, pegou, carregou, levou lá. Mano, cuida dele aí. Ô, estou deixando um dinheiro. Se dever, não é para cobrar o cara não. O cara já está sofrendo. Fala comigo que eu estou aqui para ajudar o cara. Eu estou aqui para fortalecer ele. Não quero que você indisponha o cara, depois eu vou voltar aqui. Ou seja, mostra que o cara tinha um nome. Não era um zerão à esquerda.
para o cara conseguir pendurar a conta, era um cara íntegro, era um cara que tinha uma organização financeira, mas isso vai ficar para outro dia. E sabe, irmão, como eu disse no início, ser cristão, ser evangélico, irmão, é muito além de frequentar uma igreja, é muito além, irmão, de nós vivermos uma adoração maravilhosa, como já vivemos aqui, irmão, como eu já falei diversas outras vezes, irmão. Você ir na praia, você não vira um peixe, esquece esse negócio de só porque você vem na igreja, você não se torna um cristão. Não é só vindo na igreja que você vai virar um crente, é muito mais que usar a nossa roupa de crente, talvez, irmão. É muito mais, sabe, do que vir num estereótipo. É muito além, irmão, como eu vou até mais. É muito além, irmão, às vezes, dos demônios que nós expulsamos. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele faz questão que no grande dia chegarão pessoas que dirão: eu expulsei demônios. E ele vai dizer: eu não te conhecia. Eu não te conhecia. Não mistura o meio de campo, uma coisa, outra coisa. Está muito além, igreja. É muito além dizermos que amamos o Senhor, irmão. Evangelho de Jesus é viver um novo nascimento, é uma nova natureza, com novas condutas, com novos posicionamentos, com novas escolhas, com novas decisões. Aquilo que eu fazia antes, eu não posso continuar vivendo, porque não existe nós falarmos para Deus ou para as pessoas que Jesus mudou a nossa vida se nós vivemos a mesma vida de antes. Ele mudou do quê, irmão? Você continua sendo o Zezão de antes? Você continua sendo a fofoqueira de antes? Você continua sendo o caloteiro de antes? E Jesus mudou o quê? O que Jesus mudou? Precisa haver uma nova história, irmãos. Precisa haver, irmãos. Onde agora eu não faço mais as coisas por troca. Esse é o Evangelho. Carol pregou, irmãos, quinta-feira. No Evangelho nós não fazemos mais as coisas por troca, irmão, mas é por obediência ao Senhor, é por amor ao Senhor, irmão. Nós não fazemos por medo, mas nós fazemos por amor, irmão. Você que conhece o Evangelho, você não começa agora a ficar tratando pessoas bem, irmão, porque elas merecem, não, irmão, é porque o Senhor te chama para tratar pessoas bem, irmão. Depois que nós conhecemos o Senhor, irmão, nós não criamos ambientes agradáveis para ficar fazendo média. Não, irmãos, mas nós fazemos isso porque nós gostamos de estar em ambientes agradáveis. Então, que pessoas venham e vivam ambientes agradáveis com a gente, irmão. O Evangelho é empatia, o Evangelho é entender que é um que fez para o outro chegar, e o outro que chegou vai fazer que o outro vai chegar. Esse é o Evangelho do Senhor, irmão. Nós não podemos ser receptivos, irmão, só porque o pastor pede. Não é, irmão, quem é o pastor, irmão? Não vai ter carteirada do céu não, irmão. No grande dia você não vai falar não: ah, o Avelar lá. Não, irmão, fala de você. O Avelar eu vou resolver com ele qual que vai ser, irmão. Não é porque o pastor pede, irmão, mas é porque nós gostamos de ser bem recebidos nos lugares. Nós gostamos de ser bem tratados. Nós gostamos de ser amados. Então, o crente precisa amar, o crente precisa estar disposto, amém, igreja? Essa é a igreja de Jesus, irmão. Isso é o que o Senhor nos chama, que possamos fazer aquilo, irmão, que muitos não estão dispostos a fazer. Muitos não estão dispostos a fazer, eu já ouvi muito isso. Agora a minha resposta é simples, irmão. Eu já ouvi muito, irmão, sabe aquele negócio do: mano, você não tem nem cara de pastor, você não tem nem cara de crente, você não tem nem jeito de crente, você nem fala como crente. Eu falo: mano, tudo verdade, é um absurdo, né, irmão? É um absurdo isso, porque você que tem cara, você não estava fazendo. Aí Deus tem que chamar um cara que não tem cara, porque o que tem não tem coragem de fazer o que tem que fazer. É um absurdo. É um absurdo viver um negócio desse, irmão. Muitas pessoas, irmãos, têm muitos preconceitos com a gente. Muitas pessoas podem ter muitos preconceitos sobre nós, irmão, mas amém, irmão. Mas amém, irmão, porque quem tem Deus como pai não escolhe irmão. Reclama com Deus, irmão. Reclama com Deus. Se a gente ficar sendo levado por tudo que falam, por tudo que pensam, irmão, ninguém anda. E a gente tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho para fazer, irmão. Podemos não ter um estereótipo da igreja evangélica de 2023, irmãos, mas nós temos caráter e nós temos uma Bíblia aberta, irmão. Nós temos uma verdade que anunciamos, irmão, e isso já é suficiente, igreja.
Isso já tem que ser suficiente, irmão. Já tem que ser suficiente, irmão. Se você puder, aplauda o Senhor, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Quero concluir esse texto, mas se coloque de pé. Eu creio, irmãos, domingo passado, nosso aniversário aqui de 1 ano. No final, eu até ouvi novamente no YouTube lá em casa e eu recebo, irmão. Eu recebo com toda a minha força aquela profecia que Deus usou a minha vida para liberar nesse novo tempo da nossa igreja, irmão. E eu ouvi, como eu fiquei arrepiado, irmãos. E eu sei que nós seremos usados e estamos sendo levantados neste lugar para alcançar pessoas, para ajudar pessoas, encontrar pessoas que estão em um casamento destruído, em uma vida ministerial destruída. E assim como um dia nós encontramos esperança no Senhor, que nós possamos ser instrumentos de Deus para trazer esperança a pessoas. Pessoas que estão desiludidas com a igreja, pessoas que estão desacreditadas, sem negociar a palavra, sem negociar o princípio, mas amando, acolhendo, irmão. E eu creio, irmão, que nós precisamos estar dispostos a viver esse novo tempo. Eu creio nesse novo tempo que chegarão pessoas. Eu creio, irmãos, e os meus olhos não brilham por um volume, irmão, porque o que eu menos quero é ter uma igreja cheia de pessoas que não estarão no céu, de pessoas vazias. Então eu glorifico a Deus por cada pessoa que vem, por cada pessoa que decide viver isso do Evangelho com o Senhor, daquilo que a gente está fazendo. E glória a Deus por isso, irmãos. Mas eu creio que essas pessoas chegarão e nós precisaremos estar prontos para resolver problemas, para se envolver nesses problemas que estarão à nossa volta, irmão. Toda pessoa que chega tem problema, e se não houver um envolvimento da igreja, é só balela, é só papinho, é só uma poeira levantada, é só uma conversa que ama o Senhor, mas não consegue amar as pessoas, irmão. Por isso que eu creio que nós seremos muito testados nesse novo tempo. Nesse primeiro ano eu vejo que eu fui muito provado pelo Senhor, as minhas motivações, as minhas intenções, o meu coração, vivendo o nosso início. E hoje, irmãos, com 1 ano se passou e para a glória de Deus nós estamos vivendo isso de forma tão rápida. Eu creio que não sou mais eu somente que serei provado pelo Senhor, mas nós como igreja que temos dito ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Nos usa. Chegará o tempo de nós mostrarmos ao Senhor se nós de fato estamos preparados para ser usados, se somos um povo que vai acolher pessoas. Aquele samaritano, irmão, ele poderia ter dito, sabe? Ele poderia ter dito: não, mas eu já dou oferta lá na minha igreja, eu já dizimo, pera aí que eu vou ligar para o meu pastor aqui, eu vou bater um fio, ele vai te ajudar rapidão, fica aí no fio aí que eu vou te ajudar. Jamais, irmão. Aquele homem da parábola contada, ele estava pronto para ser a extensão de Deus no favor e graça na vida daquele caído. Ele estava pronto para ser uma resposta de Deus. Ele estava pronto para fazer aquilo que um dia ele gostaria que fizessem por ele, irmão. E eu creio, irmão, que teremos em nosso coração muito provado nesses próximos dias, talvez nesses meses, porque no passado a gente orou. Não foi somente a minha oração, mas uma igreja que orava de uma forma coletiva, dizendo: Deus, nos usa como um farol neste bairro, nos usa, Senhor, nesse tempo, Pai. Senhor, eis-nos aqui, Deus, nós queremos fazer a diferença. E eu creio, irmãos, que chegará esse tempo. Eu creio que está chegando esse tempo que você se prepare, base, para receber pessoas, se prepare para amar pessoas, se prepare para abraçar pessoas. Eu creio em homens e mulheres que estão sendo incendiados essa noite no Espírito, para servir mais pessoas, amar mais pessoas. Eu creio, irmão, e eu quero encerrar com você lendo um texto todos juntos aqui no telão. Abra aí, Everton, 1 João 4, versículo 20, vamos ler juntos. Se alguém afirma, vamos junto, irmãos. Se alguém afirma, é mentiroso, não amamos nosso irmão.
Continua, ele no... Irmãos, se nós temos Deus como Pai, nós não podemos escolher irmãos. Não podemos ficar escolhendo irmãos. A casa não é nossa, o reino não é nosso. Fomos encontrados por um favor imerecido. Que não sejamos nós, pessoas que vão ficar na porta impedindo as pessoas de entrar, impedindo as pessoas de viver. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. E eu queria, irmãos, que nesse momento se você sentir de abraçar alguém, se você sentir de falar com alguém, eu creio, irmãos, que hoje é a noite, e esse é o momento de você começar a fazer aquilo aqui dentro, aquilo que nós estamos sendo comissionados, empurrados a fazer lá fora, mas que possamos começar fazendo dentro, porque a mudança começa de dentro para fora, começa de dentro. Então que nós possamos nessa noite, irmão, derramar o amor de Deus na vida da pessoa que talvez está do seu lado. Eu não sei, mas eu creio, irmãos, em uma igreja amando ao Senhor, demonstrando esse amor em pessoas. E isso não é um ativismo social, mas é um evangelho prático, um evangelho verdadeiro, um evangelho que se importa, irmão, com os perdidos. E eu creio que existe uma unção essa noite de amor sendo derramada neste lugar. Vamos adorar o Senhor. O seu Espírito